Sejam todos muito bem-vindos novamente à Casa Espírita Nosso Lar e que a paz seja com todos, já que é essa que buscamos em nossa vida, um momento de sossego, de tranquilidade. E hoje, nessa reunião, nós escolhemos um pouco, temos uma informação de como podemos implantar essa paz na nossa vida ali fora. Porque certa feita Jesus disse que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo vou lá dar, porque o mundo acha que paz é o quê? Está na praia, na rede, sossegado, e as preocupações, o coração está ansioso, né? Essa paz não vale. Então não a dou como o mundo vou lá dar. É a paz de Jesus, aquela que ele ensinou em toda a sua vida, de uma consciência reta e pura. E todos nós que estamos aqui hoje, nossos entes queridos no lar, amigos no trabalho, todos podem praticar, todos podem ser uma pessoa melhor. E hoje estamos aí com o nosso companheiro que vem aqui da cidade vizinha, Barroso, deslocando da cidade, fazendo-nos essa oportunidade, vai nos dar a oportunidade da palavra novamente. Ele que já teve de outras vezes aqui, já faz parte da nossa família, do nosso lar. É um irmão querido, é um irmão que, antes de encontrar materialmente, já conhecíamos antes, porque quando o encontrou foi aquela afinidade, aquela coisa boa. E ele está novamente aí conosco, falará para nós sobre a prece. Todos oramos? Sabemos orar? É o que ele vai falar para nós essa noite. Liguemos as anteninhas, busquemos fazer o máximo de silêncio possível, tanto na palestra quanto na hora dos passes, para que possamos nos envolver com a espiritualidade amiga. Que eles são trabalhadores incansáveis. Nós cerramos a porta, abrimos às 7 horas, mais ou menos, e cerra as portas lá para as 9h30. A espiritualidade, as portas nunca cerram. Eles estão sempre trabalhando ativamente, nos ajudando, nos acompanhando, cada um de nós, a cidade e a região. Eles trabalham incansavelmente. Mas nós tiramos a nossa 1h30 para estar aqui. E aproveitando essa hora, já agradecendo o irmão novamente, nosso irmão Adriano, e numa prece humilde, já que ele falará sobre a prece, vamos trazer aquela que Jesus nos ensinou. Que quando alguém no meio da multidão pediu, mestre, ensina-nos a rezar, Jesus disse, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santíssimo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aquele que nos tem devendo. E não permita, Senhor, que venhamos a cair sob os golpes rígidos da nossa própria inferioridade, livrando-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Senhor, pedimos a vossa permissão para em Teu nome iniciar essa humilde reunião da noite. Abençoa o nosso companheiro Adriano, com seus amigos espirituais, trazendo essa palavra amiga, trazendo luz para o nosso entendimento. Abençoa-o, proteja-o, sempre em sua vida e nesse momento em que damos a palavra para o irmão, porque a responsabilidade da palavra é dele hoje. A palavra é sua e o nosso microfone também, né, Álvaro? Uhum.
tudo de bom, vinhamos. Boa noite, meus irmãos. Agradeço muito as palavras de carinho. Sei que são verdadeiras e a recíproca também é verdadeira, né? Como membro da casa, e acima de tudo como irmãos fraternais e trabalhando em Cristo. Quando recebi a mensagem na porta e fui ler, achei interessante a similaridade com o tema que a gente propôs falar hoje. E uma coisa já chama atenção, e vocês vão falar se já ouviu isso alguma vez. Passagem, né, colocada, e aí é dito: Jesus, salva meu filho infeliz e doente. Em ti, Senhor, é a nossa última esperança. Alguém já ouviu alguém falar alguma vez sobre isso? Muitas vezes as pessoas desesperançadas, principalmente quando a gente fala sobre a questão da saúde física. Quando a pessoa é desenganada pela medicina, né, não tem mais recurso, e aí pede, a pessoa começa a entrar em oração desesperadamente, a pedir a Deus para que cure essa pessoa, ou familiar, uma pessoa que a gente ama muito. Então, muito bacana ver essa mensagem, né, por inteira, mas o nosso foco aqui hoje é um pouco além. E a gente vai lembrar um pouco, para começar a falar sobre a prece, ou a oração, ou rezar, né? Todos têm o mesmo sentido, o mesmo significado, mas a gente precisa buscar sempre o foco em alguém, que é o exemplo, que é aquele que nos inspira, que nos orienta, que nos protege, que trouxe essa linda prece que nosso irmão proferiu agora há pouco, que é o Pai Nosso, que é Jesus Cristo. E quando a gente vai observar nas passagens do Evangelho, um detalhe muito importante, vindo às passagens, né, os apóstolos comentam que Jesus se retirava entre as pessoas, se isolava para entrar em oração. Olha que interessante, né, essa passagem de Jesus sair da multidão, desconectar daquelas pessoas temporariamente para entrar em conexão com o Pai. E por que disso? Olha a importância que isso traz para nós. Se a gente está num ambiente agitado, onde muitas pessoas estão falando, é difícil para nós conseguirmos essa conexão com o Pai. É muito complexo, né? Se a pessoa, então, ela tem alguma dificuldade de ordenar os pensamentos, por exemplo, quem tem déficit de atenção, quem tem TDAH, por si só já é difícil fazer uma prece. Se tiver um movimento agitado, pode esquecer que não vai conseguir. Vai pensar em tudo que está acontecendo, menos concentrar naquilo que precisa. E a gente não consegue essa conexão com o nosso Pai. Então, busquemos sempre no Cristo. A gente precisa, né, sair longe. Mas buscar um ambiente, buscar uma situação em que a gente consiga aquele silêncio externo para, acima de tudo, a gente conseguir o silêncio interno. Porque muitas vezes a gente quer falar com Deus, quer falar com Cristo, com a espiritualidade de luz, e a gente tem a seguinte, né, percepção ou pensamento: mas eu não ouço. Eu faço minhas preces, faço as minhas orações, peço, imploro, mas eu não sou ouvido. Primeiro, será que a gente está silenciando para ouvir? Será que a gente está silenciando para sentir? Ou para ser intuído? Porque as respostas, muitas vezes, ela vem pela intuição. Muitas vezes a gente está esperando que seja uma voz que vai falar. Essa voz até pode ser dita, mas ela vai vir através de uma outra pessoa. Por isso, somos todos filhos de um mesmo Pai. Ele vai sempre, através da espiritualidade de luz, intuir alguém, a trazer uma palavra de conforto, a trazer uma resposta, a trazer um conselho que possa nos acalmar. Então, a gente pegando um pouco, né, esse gancho, o que seria rezar, orar, fazer uma prece?
nada mais é do que a gente entrar em sintonia com aquele que é o nosso Criador. Nós, como criatura, entramos em sintonia com ele. E aí a gente vai observar que a gente tem, né, alguns tipos de prece. Vai ter prece fazendo pedido, vai ter aquela prece de agradecimento, vai ter a prece de louvor. Dessas três, se a gente colocar, né, 10 preces, orações, muitas vezes 7 é para pedir, 2 para agradecer e 1 para louvar. E olha lá, porque a gente sente muita necessidade de pedir. Só que aí, quando a gente pede muito, será que a gente está observando se a gente está sendo respondido? Será que a gente está sendo atendido em nossas preces? Para que a gente consiga compreender a eficácia dessa prece. E a prece, ou a oração, ela é bom que ela seja simples, concisa, humilde. Precisa de muita humildade para a gente fazer uma oração ao nosso Pai. No Livro dos Espíritos e no Evangelho é colocado, inclusive, que a oração daquela pessoa de bem, ela chega muito mais rápido e atendida do que do egoísta. Faz sentido essa fala? Faz sentido essa colocação? Muito. Porque muitas vezes o egoísta, como já se diz, ele vai querer, na maioria das vezes, fazer uma prece por ele. Já a pessoa do bem, a pessoa de bem, a prece dela é pela coletividade, é pela humanidade. É observar que alguém, no momento, do outro lado da rua, está passando por uma dificuldade e ela pede a Deus para que oriente aquela pessoa ou para que proteja. Quando essa pessoa passa de frente a um hospital, ela faz uma prece pedindo a espiritualidade de luz para amparar aqueles enfermos, para intuir, proteger e dar bom ânimo aos profissionais que lá trabalham. Essa é a pessoa de bem, né? A gente pode buscar como exemplo o nosso querido Chico. Estava sempre em prece. E olha que vai ter uma colocação de uma passagem de Chico um pouco engraçada mais à frente, que a gente vai falar sobre ela. Mas para que a gente consiga efetivamente, né, nos sintonizar para fazer essa prece, é importante que a gente busque ser mais a pessoa de bem. Para que a gente não faça só por nós, que a gente faça por todos. Nós estamos passando por um momento difícil no ambiente mundial, né, com guerras. Dentro do nosso país, a gente, né, infelizmente, temos visto fatos acontecendo que machucam muita gente, que dói o nosso coração. E aí, colocamos uma interrogação. Quando a gente vê essas notícias, qual é o nosso comportamento? As nossas preces vão para quem? Vão só para as vítimas? Vão para as famílias das vítimas? As nossas preces, elas vão para a família de quem provocou algum delito, algum mal? Vai para aquela pessoa que cometeu o delito? Será que a gente consegue fazer uma prece por elas? Precisamos fazer prece por todos. E por que a prece pela família daquela pessoa, né? Vamos colocar uma coisa que está muito recente, né? Isso que tem acontecido nas escolas. Muito triste. Há uma dor muito grande que ninguém quer passar por ela. E muitas vezes, os pais educaram, os pais condicionaram, mostraram um bom caminho para o filho. Mas o filho, por algum motivo, razão, né, infelizmente, chegou a executar algo que vai trazer prejuízo para ele, para as vítimas e, é claro, as leis de Deus ninguém inflige. Assim sendo, se não se derroga-se uma lei de Deus, é claro que vai ter que quitar a lei. Só que a lei de Deus
a gente não quita ela como os homens, graças a Deus. Porque pelos homens, né, quando a gente vê uma atrocidade, a gente pensa, podia ter pena de morte no Brasil, poderia ter cadeira elétrica. Tudo bem. Elimina-se o problema momentaneamente. Porque para Deus, todos somos filhos dele, todos receberemos a nossa oportunidade de evoluir. Todos. Uns mais, outros menos. Prova disso que da mesma forma que a gente vê uma pessoa cometer uma atrocidade, a gente vê uma pessoa com um espírito muito evoluído, que é exemplo para as pessoas, estando na mesma cidade, ou no mesmo estado, no mesmo país, ou no mundo. São pessoas que evoluíram. Da mesma forma que uma pessoa evoluiu, o outro indivíduo também vai evoluir. E é importante que a gente não use o julgamento, mas que a gente use da compreensão, da oração, que emanemos boas energias. Porque a energia ruim a gente sabe com quem que a gente entra em sintonia. Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Portanto, meus irmãos, faço uma pergunta. Conseguimos saber como anda aqueles que estão à nossa volta, sabendo que a gente é envolvido por uma legião de espíritos que estão sempre ao nosso lado? Será que a gente consegue saber quem são esses espíritos que estão conosco? Mesmo eu não tendo nenhuma mediunidade extensiva? Sim. A forma é simples. Observe os nossos pensamentos. Com o que eu me sintonizo mais? Com o que eu crio conexão? O que eu emano para o mundo? Eu tenho o costume de reclamar muito? Eu tenho o costume de agradecer? Qual o comportamento que eu tenho quando eu vejo uma notícia? Qual o comportamento quando eu vejo algo acontecer dentro da minha cidade? Ou dentro da minha família? Ou no meu trabalho? Não é difícil saber com quem a gente está andando. Como diz aquele velho ditado, diga com quem tu andas que eu te digo quem é. Então digo que tu pensas que eu te falo com quem você está em conexão. E para quem está numa reunião mediúnica sabe o quanto isso é importante. E também nas obras de André Luiz, ele traz muito esses exemplos da conexão que a gente cria através do nosso pensamento. Como diz, pensamento é vida. Então é importante a gente observar os nossos pensamentos e mudar, policiar. Por isso a gente está aqui para aprender. A gente está aqui nessa escola chamada Terra. A primeiro momento o meu pensamento foi de julgamento, ou então transmuto o meu pensamento, começo a desejar o bem, começo a pedir a Deus que tenha misericórdia de todos que são envolvidos numa tragédia como a gente tem visto. E aí, falando um pouco sobre as preces, as orações de pedido, a gente gosta muito de pedir, né? E aí a gente vai ver lá no penúltimo capítulo do Evangelho, que é pedis e obtereis. Mas pedir o quê? Para obter o quê? É importante que a gente tenha o bom senso, porque quando a gente faz uma leitura literal dessa expressão, a gente está esperando que assim, eu pedir a Deus, vai acontecer e pronto. Mas supondo, né, é por suposição, viu, gente? Graças a Deus, hoje eu não teria essa linha de raciocínio. Supondo que eu sou um jovem e que adoro aventurar. E minha vontade é ter um carrão esportivo, que corre, mas que corre muito, que voa de preferência. E eu vou lá e peço a Deus
É que eu consiga ter esse carro, esse carrão. Só que aí tem um detalhe, né? Eu não trabalho o suficiente para ter esse carrão também, não. E eu estou esperando que caia do céu. Tomara que não caia na cabeça, senão a gente desencarna. Então é importante a gente observar que Deus conhecendo mais eu do que eu mesmo, sabendo que eu sou aventureiro, que eu vou querer correr com esse carro, e que eu estou aqui hoje justamente para reparar muito do que eu fiz de errado numa vida pregressa. E colocar um carro desse na minha mão é suicídio na certa. Ele vai ouvir, vai ver o meu merecimento e a necessidade. Porque toda prece que a gente faz é colocado a necessidade e o merecimento. Para quê? Para que essa prece? Qual é essa necessidade? Qual vai ser o progresso que eu vou conseguir conquistando isso que eu estou pedindo hoje? No caso, o carro. Colocando que eu consigo o carro, e aí eu vou me desequilibrar mais um pouco. Aí Deus olha e fala, não, meu filho, não vai rolar, não vai dar. Carro para você potente, não. Para essa vida, não. Talvez na próxima, se criar juízo, você vai ter. Mas dessa vez, vai contentar com carros em 1000, 3 cilindros que não passa de 100. Se fizer muita força, 110. Tá ótimo para você, meu filho. Contente-se. Só que a gente se contenta? Quando a gente consegue algo, será que aquilo para a gente está bom? Ou a gente sempre quer um mais? Eu fiz a prece a Deus, pedi o carro esportivo, ganhei um carro 1000. Vou continuar pedindo, vai que do 1000 cai, sobe para 1.6, 2.0. Só que 1.6, 2.0 vai me levar para o mau caminho. E aí a gente observa outra coisa. É muito comum que as nossas preces de pedidos, elas não são preventivas. Reparemos, busquemos as nossas preces quando a gente pede alguma coisa para Deus. Não é para prevenir algo, para que não aconteça. Muitas vezes é para remediar. E olha que interessante, quando a gente fala, e a gente vê muito, né, até a espiritualidade fala, a prece é um remédio, é um bálsamo, é um alimento. Só que a gente muitas vezes não usa ela como um alimento, a gente usa ela como remédio. Não para prevenir, mas para remediar algo que a gente fez. Tomemos um exemplo. E aí vai muito na questão do merecimento e da necessidade. Mais uma vez, né, eu levo uma vida desregrada, faço o consumo do álcool exageradamente, faço o uso do tabaco de forma, né, exagerada, ou nem tanto exagerado, mas já unindo com o álcool, o efeito é maior. E quando eu chego nos meus 55, 56 anos, ninguém quer mais, o Adriano está com cirrose, causada pelo álcool, pelo excesso do álcool. E o Adriano, né, humildemente, vai lá, humildemente não, mas, oh Deus, cura essa minha cirrose. E o desespero faz com que eu comece a prometer o que eu não vou fazer, mas eu vou prometer. Eu prometo que eu vou mudar de vida, eu prometo que vou ajudar as pessoas, eu prometo isso, prometo aquilo. E ainda bem que a gente não ouve muito o que vem lá de cima, porque a pergunta poderia vir da seguinte forma: e por que você não fez isso tudo antes de você adoecer? Precisou adoecer para que você tente mudar de vida? A gente tem certeza que todo mundo, antes de fazer algo errado, né, de não cuidar como deveria do nosso templo maior, que é o nosso corpo, que abriga o nosso espírito, foi informado que aquilo faria mal. Ninguém vai pelo desconhecimento. Ninguém chega pelo desconhecimento.
Mas aí eu vou prometer. E vou continuar pedindo, clamando e pedindo, gritando se for preciso. Deus não é surdo, não precisa gritar, né? Faz aquela oração em silêncio. Agora é tarde. E aí eu vou me revoltar contra Deus. Eu me revolto contra Deus por algo que eu fiz. Quem que está sendo justo? É Deus ou sou eu? Ele me deu um corpo perfeito, com saúde, para que eu pudesse aproveitar minha vida e conseguir progredir? Sim. E aí o que eu fiz? Pisei na jaca. Automaticamente borroquei as pernas e agora está sujo e vai ter que reparar. Veja como as coisas são sutis, né? A gente está falando aqui da bebida e aquelas doenças de ordem emocional. Por exemplo, a depressão. A depressão nasce onde? A gente busca recursos para sair dela? Quando a gente começa a perceber que a gente está adoecendo a mente, será que a gente busca ajuda? Tanto na ciência quanto para o espírito? Ou a gente ignora? Tem gente que fala que depressão é frescura. É frescura até ela chegar a essa pessoa ou alguém do âmbito muito próximo a ela. Daí a gente começa a entender que as frescuras da vida vai ser a dor da minha. E eu vou ter que me redobrar agora para poder ajudar aquela pessoa ou me ajudar. Por isso a importância da gente saber o que a gente pede, para a gente saber o que a gente vai obter. Então, essas preces que a gente faz, né, quando a gente já está doente, já está cometido por um problema mais grave, é uma situação semelhante assim, você vai para o churrasco, come muita carne, mas entope de carne. Chega em casa, ai, tá pesado, vou ter que tomar um sal de fruta. Poxa, tem que comer menos. Olha o exagero. É pré-sal de fruta mesmo. Oh Deus, pelo amor de Deus, ajuda aí, resolve. Resolve? Olha ali, ó. Naquela mensagem tem uma criança pedindo por um familiar dela, para que seja curado. Ou seja, os nossos atos dói diretamente naqueles que a gente ama. Então, quando a gente toma más atitudes, escolhe o caminho que não é o melhor caminho, como a gente sabe qual é o melhor caminho? As leis divinas, a nossa consciência. Olhe Jesus Cristo, que é o nosso modelo, nosso guia. E pergunte, Jesus faria isso? Quando é dúvida para ajudar alguém, a gente pergunta, o que Jesus faria? Então, quando a gente for fazer algo que nos prejudique, nos lembremos, não é só a gente, mas, no mínimo, aqueles que estão ao nosso entorno também vão sofrer. A gente costuma comparar ao homem-bomba, e quando ele se explode, não vai sozinho, ele carrega uma certa quantidade. Então, quando a gente não se cuida, quando uma enfermidade chega por nosso mau cuidado, não é só a gente. Porque sabemos que tem enfermidades que, né, estavam no planejamento, pedimos para que viesse a um determinado ponto da nossa vida para o nosso melhoramento, para lapidar um pouco mais. Mas aquelas que são provocadas pelo nosso cotidiano, pela nossa vida, essa nós vamos ter que reparar. E aí, ao invés de a gente vir para a Terra para reparar problema, a gente vem e cria um pouco mais. Pedi e obtereis.
Então vamos pedir o quê? O que a gente pode pedir a Deus? A gente pode pedir a Deus para nos ajudar a fortalecer nossa fé? A gente pode pedir a Deus para que a gente seja resignado quando algo que está acontecendo eu não tenho como alterar? Eu posso pedir a Deus para ser indulgente, para ser fraterno, para ser solidário, compreensivo? Essa é perigosa, gente, porque essa daqui, quando a gente pede, tenho certeza que a maioria já passou por isso. Oh, meu Deus, me dê paciência. E aí o que acontece? Aquela pessoa que estava me tirando do sério, ela potencializa o que ela estava fazendo e eu fico mais fora do sério. Para mim não é possível pedir a Deus para me dar paciência para lidar com a pessoa. Parece que a pessoa leu exatamente o inverso e a pessoa agora ela está me irritando no extremo. E eu perco a paciência. Deus chega e coloca uma pílulazinha de paciência na minha cabeça. Beleza. O que eu aprendi? Nada. Não aprendi. O nosso grande professor na vida é o nosso Pai. É o nosso maior educador. Educa pelo amor. Não tem pressa. Quando a gente lembra ali na mensagem da Joana de Cusa, na Boa Nova, quando ela fala com Cristo, mas mestre, eu não devo obrigar o meu marido a ser cristão? Jesus, naquela calma, fala, minha filha, Deus não impõe as suas leis sobre os seus filhos. Ele impõe. Nosso espírito é imortal. Ele vai aprender. Se não for nessa, vai ser na próxima. Se não for na próxima, mais duas. Mas a cada encarnação aprende algo. A cada encarnação a gente sobe um degrauzinho. Quando a gente tem aquela fé que é perguntada lá no livro dos Espíritos, o que a gente precisa para melhorar, e a espiritualidade faz assim, um pouco de vontade. Parece até brincadeira com a gente. Poxa, um pouco de vontade, a gente ralando aqui para tentar evoluir só um pouquinho. Mas aquela pessoa que consegue, de fato, ter esse pouco de vontade que é mencionado pela espiritualidade no livro dos Espíritos, essa pessoa consegue subir uma escada. Só que as pernas que sobem as escadas são as nossas. Ninguém vai subir a escada para a gente. Então, se a gente vai fazer uma prece, se a gente vai fazer uma oração, se a gente vai meditar, que a gente pense no nosso progresso como espírito. Peça a Deus para que ajude a gente a melhorar o nosso espírito, para a gente evoluir, para a gente ter mais compreensão sobre a vida, para a gente ter mais entendimento sobre os acontecimentos que estão à nossa volta. E aí a gente tem a prece de agradecimento. Pergunto: temos o costume de agradecer? Temos o costume de agradecer pelas preces que fazemos? Temos o costume de agradecer pelas preces que não fizemos pedindo algo? Não pedi nada ao Pai, mas eu agradeci ao Pai. A gente tem esse costume? No nosso dia, quando a gente acorda, a gente agradece a Deus pela noite que tivemos. Às vezes, quando a gente tem uns pesadelos, né? Mas a gente agradece à noite, foi saudável. A gente agradece quando vai dormir o dia. O dia não foi do jeito que eu quis. Não. Mas o dia foi o necessário para que eu conseguisse aprender algo mais na minha vida. O dia hoje no meu trabalho foi dificílimo. Foi tenso. Hoje parece que eu acordei com os dois pés esquerdos. Nada deu certo. Tudo deu certo. A questão é se eu estou antenado para aprender. Se eu não aprendo a agradecer o mínimo, as coisas menores, será que eu vou conseguir agradecer
e ver que Deus fez algo por mim, em algo maior. Tem um vídeo na internet que é interessante. Assim, é uma situação que aconteceu, mas a gente reflete sobre como muitas vezes a gente faz. Diante do desespero, a gente começa a pedir muito. Mas aí quando passa aquela tempestade, a gente esquece de agradecer. E tem um videozinho que eu acho interessante por isso, porque uma pessoa, ela vai passar por uma situação e ela começa a pedir desesperadamente proteção para passar, né, atravessar aquele trechinho ali. E vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, e vai pedindo, e a pessoa está filmando lá. Quando termina de passar, gente, qualquer palavrão que vocês pensar foi dito. Qualquer um que vocês imaginar. Eita, e aí vai embora. A pessoa não agradeceu em momento algum, mas nenhum. A gente faz isso na nossa vida? Claro que é, né? Em proporções menores. Mas será que a gente faz isso? Será que a gente pede desesperadamente e quando a gente é atendido, não da forma que a gente quer, mas da forma que a gente precisa, será que a gente agradece? O nosso alimento, a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, as pessoas que estão à nossa volta, as nossas amizades, a oportunidade que a gente tem de trabalhar dentro de uma casa espírita, servindo ao nosso Pai. Será que conseguimos agradecer? Ter esse olhar de gratidão, de reconhecimento? E aí, voltando um pouco, quando eu disse lá no início, daquela passagem que Jesus, né, várias passagens do Evangelho que Jesus fala que se isola no monte para orar. E tem uma que é interessante, porque fala que eles sairiam para pescar, e naquela época, 4h30, 5h30 da manhã, saía para pescar de madrugada. O pescador saía naquela época, né, naquela região, de madrugada. Quando eles saíram para pescar, Jesus já estava orando. 4h, 4h30 da manhã, Jesus estava orando. E eles estavam em pescar. Trazendo para o nosso tempo atual. Vamos ver se a gente foi um pouco dos apóstolos. Um pouco piorado, porque na época não tinha telefone celular, né? Olha a nossa sintonia onde vai. Eu acabei de acordar, eu não fiz uma prece para agradecer a noite, não fiz uma prece para pedir proteção para o meu dia, e aí eu passo a mão no meu telefone celular. Vamos ver as mensagens primeiro, né? Aí vem mensagem de algum colega fazendo uma fofoca. Quando vê, eu vou na rede social, claro, deixa eu ver. Aí, olha lá, a primeira história, um colega meu, divertindo durante a madrugada, fazendo aqueles videozinhos de 360 graus, mostrando a testa rolando. E eu acordei 5 horas da manhã para trabalhar. O dia tá chuvoso, frio pra caramba. Hoje, eu falei, poxa, eu aqui indo trabalhar e o cidadão curtindo a night. Primeiro sentimento que eu já me peguei no dia, inveja. Eu comecei meu dia com inveja, olha que beleza. Depois eu vou saber por que eu acordo com 2 pés esquerdos num dia só. Fazer o que, né? Aí continuo, aí nas redes sociais indo, aí começa a ver umas notícias. Aí uma notícia não é muito agradável, porque essa notícia, ela vai falar que houve, né, um atentado, houve um ato de violência, né, que comove a gente. Olha que absurdo. Se eu pudesse, tinha que morrer. Pra que isso? Aí eu já, como um bom juiz, eu já julguei,
já executei, já julguei, sentenciei e executei. Julgamento, raiva, ira, vingança, ódio. Eu não saí da cama. Eu ainda estou com cheio de remela. Estou costumando a ver a tela do telefone porque o olho está um pouco embaçado. Não escovei o dente. E olha como é que eu estou começando o meu dia. E aí, né, eu sou solteiro, estou namorando. Aí, minha namorada vai lá e posta uma foto dela, TBT, né? TBT. E aí ela põe uma foto com um amigo, assim, um amigo mesmo. Para fazer uma homenagem à pessoa que ela gosta muito. Que isso? TBT com um amigo? Essa hora? Ciúme. E o ciúme a gente sabe que ele deriva, né, até a execução. Infelizmente, o feminicídio. Não levantei da cama. Aí eu vou trabalhar. Dá tudo errado. Se eu for estudar, dá mais errado ainda. Sento à mesa para comer, eu já estou pilhado, estou estressado. E aí eu volto na turba de espírito que estava ao meu lado. Quem que eu chamei? Sem sair da cama. Eu não fiz o esforço de levantar. Quem que eu chamei para perto de mim? Meu anjo da guarda? Meu espírito protetor? Meu mentor? Eu chamei Jesus Cristo para estar do meu lado? E aí o meu dia é ruim. Muito ruim. Quando chega no fim do dia, Deus, aprontou comigo hoje, hein? Eu sou inocente. Fiz nada, santinho. Tem até uma aureolazinha na cabeça aqui. Fiz nada de errado. Tem certeza? Não poderia usar o mesmo telefone celular na hora que eu acordei para colocar. Se eu não estou com dificuldade para fazer uma prece, poderia pegar o telefone celular, coloca no canal de vídeo, põe uma musiquinha lá, põe uma oração, prece de cartas, narrada por Cid Moreira, coisa mais linda. Quanta canção de Ave Maria e quantas canções de várias religiões são tão bonitas e nos aproxima tanto de Deus. Tim Vanessa, espetáculo dentro do movimento espírita. Olha a escolha. Foi escolha. Ninguém me impôs nada. Foi a minha sintonia. Percebemos como que é muito sutil esses vínculos que a gente cria? E aí agora eu vou complicar um pouquinho para quem é trabalhador e é trabalhador envolvido com mediunidade. Ou é um passista, ou trabalha na reunião mediúnica, ou na vibração, enfim, né, trabalhos que são ostensivos. Fez essa escolha da manhã, só angariou espírito de gente boa. Vai trabalhar na reunião mediúnica à noite. Essa pessoa é o dirigente da reunião mediúnica. Vai fazer uma prece, pedindo a Deus para libertar, a nos libertar das nossas mazelas, das nossas fraquezas. E o obsessor está lá observando ele, está só esperando terminar a prece. E aí vai lá e pede aquela prece, né? Toda pomposa. Pomposa da boca para fora, porque da boca para dentro não tem nada de pompa, não tem nada de verdadeiro. E ela termina essa prece dela. E pediu o mentor do trabalho para poder trazer uma mensagem edificante para começar o trabalho da noite. Esse indivíduo não está em sintonia com o mentor do trabalho, ele não está em sintonia com os trabalhadores do plano espiritual, possivelmente é perigoso não estar em sintonia com os trabalhadores do plano carnal, de o obsessor esperando. Acabou, que assim seja. Aberta a reunião mediúnica. Vem o mentor. A mentor começa a falar, né, com aquela voz mansa. Meus irmãos, todos aqui em Cristo, estamos reunidos essa noite para trabalhar, para ajudar os nossos irmãos, nossos amigos.
Mas é importante a gente observar o nosso dia, para a gente saber se a gente está sendo sincero, se a gente está sendo verdadeiro, se a prece que eu estou fazendo aqui, ela é de coração ou se ela é da boca para fora. E aí ele só vai aprofundando, porque ele conhece a nossa intimidade. Ele vai aprofundando, vai aprofundando. O dia a gente começa a observar que essa fala está meio estranha para ser o mentor. Ele, ué, mas esse mentor está meio diferente hoje, está dando cada puxão de orelha, né, da forma que não é muito comum. E aí ele interrompe e fala, meu irmão, quem você é o mentor? Eu falei, não, eu sou aquela pessoa que você me chamou. Você não pediu para libertar? Não, eu estou vindo para te ajudar a libertar. Mas a libertar da sua hipocrisia, da sua falsidade. Porque o que você faz lá fora não tem nada a ver com o que você está querendo dizer aqui dentro. A sua postura, o seu exemplo não condiz com o que você é. E a gente sabe que numa reunião mediúnica, não é o que eu falo, é o que eu faço lá fora. Não adianta eu falar com o espírito do meu irmão, né? Você se equivocou no excesso das bebidas, das drogas, e por isso hoje você está sofrendo. E eu lá fora estou lá pulando de ponta lá na bebida, nas drogas, no condiz. E ele vai pensar, mas quem é você para me falar? E ainda tem isso, né? A gente ainda vai passar pela humilhação na frente dos nossos irmãos. Quem é desculpa para me julgar o que eu posso ou não fazer se você mesmo não faz? Olha a nossa responsabilidade como médico, como trabalhador espírita. Somos perfeitos? Como que se reconhece o verdadeiro espírito? Não é pelo esforço em domar uma tendência? Sim. Se essa pessoa é um passista, passou o dia inteiro emaranhado só em energia ruim, porque foi o que ele puxou lá na sua rede social, quando acordou, vai dar um passe aqui, coitado de quem vai receber. Só não é coitado porque a espiritualidade de luz é responsável e não vai deixar essa energia ruim chegar até essa pessoa, que não tem nada a ver com a minha responsabilidade como trabalhador. O responsável sou eu, nela não. A pessoa está precisando de ajuda, tem merecimento, e ainda vai levar um choque porque o Adriano só pensou que não devia durante o dia. Pedis e obtereis. Tenhamos cuidado com o que a gente pede e a gente obtém. Mas tenhamos cuidado principalmente com o que a gente pensa, como que a gente leva o nosso dia. Vou fazer uma prece, eu preciso vir na casa espírita. Não, né? Não precisa lugar nenhum, gente. Onde estiver. Você está indo para o trabalho, você está no ônibus, faz uma prece na bicicleta, na academia. Se houver necessidade, faz. E a prece, quando a gente fala essa prece, não é ficar repetindo palavras. Não é pegar uma oração pronta e ficar repetindo ela o tempo todo. Não. Como dito, ela é simples, ela é humilde, ela é verdadeira. Para ela ser verdadeira, tem que brotar daqui de dentro. Ela tem que ser espontânea. É o meu momento íntimo entre Deus e eu. Se é um momento íntimo, fazer prece decorada, dificilmente eu vou conseguir essa intimidade. Na primeira ainda estou concentrado, na segunda estou mais ou menos concentrado, na terceira já comecei a pensar na janta. Assim, o que é a janta? Até mesmo na prece espontânea, quando ela é verbalizada, né? É dita em voz alta, a gente precisa ter esse cuidado. Se a gente quer fazer uma prece para poder, né, mexer com as pessoas, só que a gente acaba se atropelando um pouco, começa a fazer uma prece grande, se perde no meio da prece, e as pessoas já estão esperando que assim seja. Se quem está ouvindo essa prece tiver TDAH, gente, pode ter certeza, essa pessoa já está muito longe, mas muito longe, ela já foi embora na prece. E até na nossa prece a gente tem dificuldade, quem tem TDAH. Então, tenhamos essa responsabilidade, essa compreensão das preces que a gente faz. Se a gente está passando um momento difícil que a gente não consegue fazer prece, lá no Evangelho, o último capítulo, é só prece. Tem para todo jeito. Tem para encarnado, desencarnado, para obsessor, para quem está doente, para quem desencarnou, para quem nasceu. É para ficar repetindo elas? Não. Mas é para nos nortear. Se eu estou com dificuldade de fazer uma prece,
estou vendo que tem uma pessoa que está acamada, está quase desencarnando perto de mim. Como que eu vou fazer uma prece para essa pessoa? Não sei. Então tá, vamos lá. Tem uma prece. Vai te ajudar a nortear. Depois você consegue fazer suas orações. Mas é preciso que a gente busque. É preciso que a gente procure, que a gente estude, que a gente analise. Por isso Kardec falava, espíritas amargos. E depois, espíritas instruí-vos. Sem instrução fica complicado. E aí a gente tem mais um tipo de oração, que é a prece de louvor. E é assim que Jesus começa o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha só bonito. E esse louvor é o quê? A gente reconhecer as belezas que Deus coloca na nossa vida, a beleza que é a natureza, que é a obra criada por Ele. Por isso que eu comentei lá. 10 preces, 7 pedidos, 2 fazendo força, 2 agradecimentos e talvez um louvor. Até porque a gente não tem muito esse costume, né? É importante que a gente tenha costume. É uma grande humildade que a gente tem quando a gente começa a observar a obra de Deus. E um jeito tão simples de observar a obra de Deus, o fato de vocês estarem vendo, ouvindo, sentindo. Uma coisa tão simples. Olhar. Quantas pessoas que iriam nesse momento, né, estar com a vista ok, funcionando, para poder ver, não pode. Os olhos são as pontas dos dedos. A gente dá valor aos nossos olhos? Tinha comentado de Chico, um caso interessante. Eu vou voltar só um minutinho na questão da sintonia. Chico, essa passagem está na obra Allan Kardec Progressivo. Cola. Deixa eu olhar aqui, porque senão eu vou falar alguma coisa errada. Kardec prossegue. Ele é de Adelino da Silveira. Eu achei interessante, como a primeira vez que eu li isso. O título do capítulo é Poder das Trevas. Em determinada situação, Chico estava caminhando e Chico caiu e bateu a cabeça numa pedra. Olha a questão da sintonia. Aí Chico pensou em reclamar, não foi nem xingar não. Alguém tem um costume, principalmente no inverno, quando vai andar dentro de casa, você queria dar aquele chute com o pontinho do dedinho na quina do móvel? Parece que o móvel cria vida, né? Ele anda assim para perto do nosso dedo, aí você dá aquele chute, ai, dói. E no inverno dói mais, né? Bate a ponta do dedo na porta, caramba! E começa a xingar, que é uma beleza, né? E Chico pensou em reclamar. Nessa hora, Emmanuel, agradeça. Gente, pensa bem. Reflita comigo. Você acabou de bater a cabeça e o mentor está vindo. Agradece, está doendo. Eu estou doido para xingar, né? Com a palavra. Ele agradeça. Aí Chico, muito humilde, obediente, Emmanuel, eleva o pensamento, a espiritualidade e agradece a oportunidade de ter, né, batido a cabeça naquele momento na pedra. Só que foi culpado com aquilo lá. Como assim agradecer que eu estou batendo a cabeça agora? Faltava essa. E aí depois ele caminhando com o Chico embora para casa, ele vai e fala, Emmanuel, mas eu não entendi. Por que agradecer, bater a cabeça? Ele, Chico, com quem que você ia se vincular quando você fosse reclamar? Simples assim. Curto e certeiro. Curto e amoroso. Não é curto e grosso, como muitos falam. Curto e amoroso. E preciso. Então, quando a gente bateu o dedinho na ponta do móvel no inverno, a gente que está chegando, por isso que eu estou lembrando do inverno, lembre-se, se xingar, seu anjo da guarda vai estar assim, você está chamando, cuidado. Vai vir depois aí falar que a culpa é minha, que não está te protegendo. Chico. E a importância da prece
né? Quando a gente fala das preces pedidos, não é por nós, não é só pelos encarnados, pelo que está acontecendo no mundo, e muito pelos desencarnados, pelos nossos familiares que estão no plano espiritual, por aqueles que estão sendo obsidiados, que estão obsediando alguém. Porque muitas vezes, essa pessoa, quando desencarnou, por causa da vida, né, das provas que ela tem passado e o que ela precisa aprender, ela está sozinha naquele momento. E a oração que alguém faz é o refrigério que ela vai sentir que ela não está sozinha. Olha a importância da prece pelos desencarnados. E aí tem uma prece que eu, assim, é uma das preces mais bonitas que eu já vi até hoje. Ela é até extensa, mas não por causa da extensão, mas pelo resultado. É uma prece de Gúbio, no livro Libertação, do André Luiz. Começa a prece Senhor Jesus, e aí vai fazendo aquela prece. Só que a prece, gente, não era pelo obsidiado, não era pela família do obsidiado, era pelo obsessor, por aqueles que estavam todos envolvidos naquela obsessão. O obsessor, os obsidiados, e ele vai fazendo aquela prece, só que a prece dele vai irradiando luz. E aí o exemplo. Vai irradiando luz, vai irradiando luz, e aí todos se sentem envolvidos pela oração, pelo amor que ele depositou naquela prece. E todos se rendem a uma vida nova. Pede uma oportunidade para uma vida nova. E a equipe recolhe todos, acolhe com todo amor e os conduz. Uma prece por um obsessor. Por isso eu fiz a pergunta lá atrás. Será que a gente faz uma prece quando a gente vê algo de muito ruim que aconteceu por quem fez? É duro? É difícil? Pode ser que sim. Depende do nosso coração. Depende do nosso nível de julgamento. Se a gente tiver com um nível de julgamento muito alto, dificilmente a gente faz uma prece. Se a gente estiver mais envolvido com um olhar de compaixão e compreensão, a gente vai conseguir fazer uma prece por essa pessoa. Porque a pessoa que fez o mal hoje, amanhã ela pode ser a pessoa que vai fazer um bem muito grande e nos ajudar a nos libertar de muitos problemas. Quem não é? Foi Jesus que disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não vou tacar pedra não, gente. Porque o nosso telhado é de vidro. Quebra facinho, facinho. É quase uma lâmina de acrílico, para quebrar mais fácil que o vidro. Então, observemos o nosso dia a dia, observemos a nossa vida. E para quem está trabalhando, para quem pretende trabalhar na seara do Cristo, se esforce cada dia um pouco mais. E o caminho é a prece. Como a menininha disse ali na mensagem, Senhor Jesus, só a nossa última esperança, a nossa salvação. E aí a gente vai lembrar do Chico, quando disse que o homem que perdeu a fé não tem mais nada a perder. E a fé é a mãe da oração. Ou a gente consegue fazer uma oração, uma prece sem fé. A fé é o nosso alicerce. Então, meus irmãos, para a gente encerrar, que a gente se vigie, ore, vigiar e orar. Assim diz o nosso mestre. Cuidemos mais dos nossos pensamentos, o hálito mental, como se diz, para que a gente leve na nossa vida, quando a gente for chegado no nosso momento, a gente ter aquele sentimento de Paulo de Tarso, de evoluir, de progredir, de sentir em conexão com Cristo, de saber que conseguimos cumprir a nossa missão e que vamos poder continuar progredindo a cada dia e evoluindo sempre. Mas sem a prece, dificilmente a gente consegue algo.
Então, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o convite. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. E sempre que eu for convidar, estaremos aqui com muita alegria. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, meus irmãos. Que assim seja.